Glória a Deus. Você pode se colocar de pé um minutinho. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que a palavra do Senhor já colocou no coração dela e agora só vai transmitir para nós. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Senhor Jesus, em cuja presença estamos aqui nessa noite, amado da nossa alma. Estamos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, entregar adoração a Ti. Ah, Senhor, nós Te adoramos, nós oramos, nós clamamos, nós Te louvamos. E chegou o momento da Tua palavra ser entregue para nós, conforme a Tua vontade. E aqui está a Tua serva. Eu sei que ela é totalmente dependente de Ti neste momento, Senhor. E a Tua palavra já foi posta no coração dela, para que ela ministre o que o Senhor colocou, Senhor. Portanto, Deus, cobre a Helena com a Tua presença, Senhor. E vem, Senhor, e toca nos lábios dela, para que tudo que ela disser é somente o que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. E sejam os nossos ouvidos, o nosso coração receptivo à Tua palavra aqui neste lugar, Senhor. Que possamos sair daqui saciados, Jesus, cheios da Tua presença, porque estamos aqui rendidos a Ti, com o objetivo, no intuito de entregar a Ti toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. Fica conosco e toma a Tua serva na Tua presença, nas Tuas mãos neste momento. Amém, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Pode se assentar? Eu quero agradecer, por esta oportunidade. Já agradeci ao Senhor ali do banco e falava com o Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor se lembre de mim e me coloques no teu altar. Eis-me aqui, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o interessante é que eu estava na minha casa essa semana, nos afazeres domésticos, estava lá cuidando da minha casa. E eu gosto muito de colocar um louvor enquanto eu estou fazendo as minhas atividades, ou coloco uma pregação, mas eu gosto sempre de estar espiritualmente conectada com Deus, enquanto eu cuido do meu lar. E ali, naquele momento de adoração, enquanto eu cuidava da minha casa, o Senhor foi falando palavras ao meu coração. E eu senti que ali estava nascendo uma pregação. E então eu comecei a anotar num papel. Eu falei, eu vou anotar porque quando o Senhor me der a oportunidade, não sei quando vai ser, mas já está aqui o que o Senhor está colocando no meu coração. E o interessante é que o Senhor coloca no nosso coração exatamente aquilo que a gente está vivendo. E o Senhor falava comigo sobre o deserto. E quando o Senhor falava comigo sobre o deserto, eu entendi que deserto é lugar de preparo. E que eu estou sendo preparada para viver algo da parte do Senhor. Para quem não sabe, em abril deste ano, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. A maioria da igreja sabe, porque está aí exposto, nos grupos, pedindo oração. E se não fossem as orações, o que seria de nós, Eu sinto que as orações têm me fortalecido, mas quando nós recebemos um diagnóstico de algo assim, parece que o deserto chegou. Porque é algo que foge totalmente do controle. A nossa vida começa a ficar numa instabilidade. Nós já não sabemos mais nada. E aí a gente começa, então, num momento tão reflexivo da vida. A gente começa até mesmo, a minha família é muito festiva. Deixei de participar de algumas festas porque eu estava num momento de reflexão. E eu respeitei o meu momento, e quando eu estava ali, ouvindo o Senhor falar aquilo, e anotando cada detalhe do que o Senhor falava ao meu coração, ontem à noite o pastor Gilberto me mandou mensagem, me pedindo perdão, porque estava em cima da hora, e eu pensei, está em cima da hora para ele, mas para Deus não estava, Porque Deus já tinha dado a palavra, então, de primeiro momento eu pensei em dizer
não, porque quando a gente está vivendo um deserto, a gente pensa assim, não, eu não vou porque eu não quero falar sobre isso, eu não quero expor muita coisa, eu quero ficar mais guardada. E aí o Senhor falou comigo, eu não te dei a palavra? E aí eu demorei, mas coloquei lá um sim para ele, e eis-me aqui esta noite, para compartilhar o que é estar num deserto. E o porquê Deus nos leva a um deserto. Primeira coisa que eu comecei a pensar, o que é um deserto? E geograficamente, quando a gente vai olhar o que é um deserto, o deserto é um lugar que falta água, escassez de água, não tem umidade. É um lugar seco. Está falando de uma região. E por ser um lugar seco, é um lugar com muita improbabilidade de vida. Deserto, você sabe que não é lugar de ninguém estar ali para ficar. E é muito falado isso. Interessante é que eu fui vendo isso. É um lugar árido, né, que não tem muita vida. E eu vi os perigos, anotei alguns perigos do deserto. Primeira coisa, né, que a gente logo pensa sobre um deserto, uma região, é que durante o dia é muito calor, calor extremo. E durante a noite, muito frio. Ou seja, a instabilidade na temperatura. E aí eu vi que é um lugar de ventos muito intensos, muito vento. É um lugar que tem um solo bastante instável. Então, seus pés não ficam seguros. Por quê? Muita areia. Você não anda ali no deserto como você anda aqui, nesse lugar aqui plano. É um lugar que você anda sem instabilidade para os seus passos. Anotei também que ali tem tempestades de areia. Quem aqui já assistiu filmes, né, que tem deserto? Já viu o povo se protegendo em alguns momentos para se cobrir ali e para não sentir aquele ataque de areia ali, naquela tempestade. E além disso, tem também, gente, a presença de animais e plantas venenosas. Isso é um deserto. Este é o deserto, quando a gente fala na questão da geografia. E aí, será que você consegue fazer o link aí com a vida da gente em alguns momentos? Instabilidade. Deserto é lugar de instabilidade. Porque a gente entra ali e não sabe como que vai sair. Nós não sabemos como que vai ser, nós não sabemos o próximo passo, nós estamos um pouco... Vem amargura, vem tristeza, vem tanta coisa. E quando nós recebemos uma má notícia, uma tragédia na família, algo como eu recebi um diagnóstico, as nossas emoções começam a ficar perturbadas. Vem um monte de coisa na cabeça, você começa a pensar em tudo que você vai perder, em tudo que você pode deixar para trás, em tudo que vem contra você. E é assim quando vem uma coisa ruim sobre nós. As nossas emoções começam a ficar bagunçadas. E eu fiquei assim por um período. E aí, saindo do geográfico e trazendo para a vida do crente, muita gente fala, né? Deserto é escola para crente. Já ouviu falar assim? Deserto é escola para crente. E aí eu pergunto para você, quem quer se matricular? Ninguém, né? Acho que ninguém quer se matricular no deserto. Ninguém quer dizer assim, estou doida para me matricular naquela escola, porque de lá eu vou sair forte. Ninguém. Nós não vamos e nos matriculamos. Não é algo esperado, não é algo planejado, não é algo que a gente estava contando com aquilo. Oba, vai ter a escola do deserto e eu estou dentro. Ninguém quer, porque ninguém quer passar por situações como essa. E aí a gente se pega o quê? Alistados no deserto. E não é como alguns crentes pensam por aí, não. O inimigo está furioso. Não. É o próprio Deus que nos leva ao deserto. E isso que é o mais interessante de se saber, que o inimigo não nos leva no deserto. Quem nos leva no deserto é o próprio Deus. E aí, enquanto eu pensava nessas coisas, eu pensava, Deus, mas por que precisa chegar nesse ponto, né? Por que precisa de um deserto para que a gente possa... entender algo que o Senhor quer falar? E aí eu quero então entrar com você no texto para dizer para você o que a Bíblia nos diz. Abra comigo aí, Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio 8, nós vamos ler apenas o 2.
Amém, igreja? Diz assim o texto: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Esse texto está dizendo para nós aqui de um deserto que nos ensina a depender totalmente do Senhor. De um deserto que nos faz viver e nos mover de acordo com a vontade dEle. Agora nós já não sabemos mais, não temos mais recursos, não temos mais como fazer do nosso jeito. Quando a gente entra nessa escola do deserto, agora quem dá as ordens é o mestre. É ele que vai dizendo, faz assim, é desse jeito, vai para este caminho. É como ele fez com aquele povo. Então, por que ele faz isso? Por que ele nos deixa? Porque nós precisamos ali naquele momento, naquela região chamada deserto da vida, deixar de lado o orgulho, a idolatria e a ingratidão. E muitas vezes, se nós não passamos por esse lugar chamado deserto, nós não vamos deixar de lado essas coisas. E não vamos aprender sobre essas coisas, sobre esses assuntos. É preciso que a gente entre dentro desse deserto para que a gente tenha a nossa visão aberta sobre isso. E aí eu entendo que no deserto, quando você está lá dentro dessa região, lugar árido, lugar que não tem vida, lugar que não tem água, lugar que não tem nada, você vai depender de quem? Somente do Senhor. Porque você não tem como depender daquela região, você não tem como depender daquele lugar, porque naquele lugar não vai ter para você. Não vai ter. Então nós percebemos que todas as bênçãos que nós podemos encontrar nesse lugar chamado deserto vem de Deus. Mas que é possível encontrar sim essas bênçãos. Deserto não é lugar de um tratamento que vem somente como um Deus mau, que nos toma e que fala assim, agora você vai aprender. Não, não é sobre um Deus vingativo, é sobre um Pai amoroso, que nos leva para este lugar e começa a nos mostrar, a nos revelar, a ver o que está dentro de nós, para que aí sim nós possamos ser servos aprovados, como aluno é aprovado numa escola. É para nos aprovar, não é para nos reprovar. E aí o texto que nós lemos, ele vem dizendo o quê? A primeira coisa que o texto vem falando, que ele leva ao deserto para quê? Para te humilhar. Então, Helena, você está dizendo que Deus quer nos humilhar? Não, Ele quer nos tornar humildes. É sobre nos tornar humildes, sobre perceber que nós não somos nada, não temos nada, não podemos nada, que nada do que eu fizer nesta terra tem glória para mim, nada. Eu posso fazer as mais lindas obras de amor, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, não é sobre mim, é sobre Ele. E aí, quando nós estamos neste deserto para ser humilhado, nós somos totalmente confrontados com as nossas fraquezas, com a nossa humanidade. Porque muitas vezes, principalmente nós, servos de Deus, crentes no Senhor, nos colocamos num lugar de santos. Nós chegamos num patamar elevado e achamos assim, estou pronta. Não preciso de muita coisa. E aí eu me peguei neste lugar. Como, Helena, que você se pegou neste lugar? No primeiro momento, né, do meu diagnóstico, eu fiquei muito perturbada, com a mente muito bagunçada e pensamentos ruins. Os pensamentos ruins queriam dominar a minha emoção. E pensamento ruim, quando ele te domina, aí os seus sentimentos são os piores. E aí eu comecei a perceber que eu estava com pânico de ambiente hospitalar. Se eu fosse para fazer um exame, por exemplo, qualquer exame, era ambiente hospitalar, me dava taquicardia, eu ficava sem respirar. Fui fazer um exame que nem é máquina fechada, e eu comecei a minha pressão cair. E eu falei, gente, não está normal, tem alguma coisa errada. Fui fazer uma visita no hospital, certo dia, lá no Márcio Cunha, e aqueles corredores imensos, eu olhava para aqueles corredores, assim, a vontade era de sair correndo. Vocês não têm noção do que é uma pessoa com pânico. E Deus me fez experimentar o que é uma pessoa com pânico. E aí eu falei, não, eu oro e tudo resolve. Não, eu não vou tomar remédio, não precisa de eu tomar remédio, a oração resolve. Isso é crente que não sabe o que é ser humano.
E eu fiquei neste lugar teimosa, batendo o pé. Mas aí depois eu decidi, sabe? Eu falei assim, não, eu não estou bem. E eu aconselho mulheres para quando elas não estão bem, tomar o medicamento, ir no médico, olhar o que está acontecendo. E eu decidi sim ir no médico. Fui no médico, conversei com ele, expliquei para ele. E ele me explicou algumas coisas sobre essas crises, né? Que são pontuais de um ambiente só. E me deu um ansiolítico. Comecei a tomar o ansiolítico. E falei, não é errado tomar o medicamento, eu preciso desse medicamento agora. E aí também, junto com isso, muita oração, muita entrega, muita busca no Senhor, muita gente orando por mim, e eu fui me vendo melhorar. Sei que eu fiquei uns 15 dias nesse deserto dos pensamentos ruins, mas logo começou a passar e eu me vi bem. A minha mente já estava bem, eu não tinha mais pensamentos que me perturbavam. E aí eu comecei a perceber, sabe, que é tudo um conjunto. Que nós, às vezes, vamos precisar de um socorro humano, sim. Por que não? Eu sou santa, por acaso? Né? Helena, só porque eu prego, só porque eu tenho ministério, eu não posso tomar remédio? Que coisa é essa, dona Santa? Está se identificando aí, ó. Não, nós somos humanos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Se o corpo pede o medicamento, vamos dar o medicamento, mas vamos dar também para a nossa alma o alívio que vem de Deus. Vamos dar para o nosso espírito contato com o nosso Pai, porque é isso que vai nos curar. E aí, depois disso, eu percebi que eu estava tendo muita tontura, e eu vi que já era hora de parar com o ansiolítico. E eu parei com ele, porque eu não sou ansiosa. Eu não tenho esse problema. Foi um momento de um diagnóstico. E talvez você já se viu assim, em um momento difícil da sua vida. Talvez você já se viu com os pensamentos todos bagunçados, só vem pensamento de qualidade ruim. E isso aí não é bom. Se você começar a perceber que o seu pensamento está ruim, seja humilde. Reconheça que você precisa tanto de Deus como de uma ajuda. E aí, em meio à dificuldade, em meio a esse turbilhão de emoções, nós vamos percebendo quão dependente nós somos do nosso Pai. Quão dependente nós somos dEle, da presença dEle, da intimidade com Ele. Foi cantado aqui, a tua graça me basta. Mas quando é que a graça é suficiente? A graça só vai ser suficiente quando eu tiver intimidade com esse Deus, a ponto de eu amar tanto a presença dEle, que o meu prazer está na tua presença. Se não for assim, não tem como. Quem não tem prazer na presença de Deus, vai ser atingido de uma maneira diferente. Vai ser atingido de uma maneira diferente, pode até sucumbir ao câncer, ao problema, à finança difícil, aquilo que vem contra você. Mas nós que servimos o Senhor, que amamos o Senhor, que reconhecemos o Senhor como Deus e sabemos que não temos a resposta, que nós não temos soluções, que nós somos humanos e falhos, nós sabemos com quem podemos contar. Uma coisa que me chamou a atenção foi que muitas mulheres, vocês sabem, eu tenho um trabalho com mulheres, então sou rodeada de muitas mulheres, elas me mandavam mensagem me contando que brigaram com Deus quando ficaram sabendo da minha situação. Num sentido bom, tá, gente? Brigaram com Deus assim, não, Senhor, a Helena não, por que a Helena? A Helena é tão boa, a Helena te serve, a Helena trabalha para o Senhor. Eu falei, eu momento nenhum questionei isso. Momento algum, porque eu sei que a Bíblia está escrito que tudo sucede igualmente ao justo e ao ímpio. Mas eu também tenho plena convicção que o jeito do ímpio tratar uma doença é diferente do crente tratar uma doença. Eu sou daquelas que ainda crê no que está escrito na palavra. E está escrito na palavra que Jesus já levou sobre a cruz aquilo que é enfermidade, aquilo que me faz mal, todo veneno, tudo aquilo ele já levou. E se ele já levou, eu me considero curada. E eu não tenho medo de dizer para a igreja isso. Humildade. Porque quem não é humilde não vai receber o que o deserto tem. Sabe o que o deserto tem? O deserto não tem muita estratégia, não. O deserto ele tem direcionamento. Não tem estratégia que equivale. Porque se faltar pão, não vai ter jeito de fazer, porque lá não tem padaria. Não tem jeito. Então nós começamos o quê?
a ser humildes e falar, Deus, não tem como eu fazer, faz aí, Senhor. É sobre isso, é sobre entregar verdadeiramente a sua dificuldade e dizer, Senhor, eu não posso fazer, eu não consigo fazer, eu não tenho maneiras de fazer, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. E assim eu comecei a trocar os meus pensamentos negativos. Todo pensamento negativo que vinha contra mim, eu respondia com a palavra de Deus. E é por isso que eu encontrei a paz e pude até parar o ansiolítico. Porque no primeiro momento eu não estava encontrando, mas quando eu vi que o Senhor está comigo, quem será que pode ser contra mim? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos ser humildes para reconhecer a nossa humanidade. Não somos semideuses. Não somos. E aí a segunda coisa, né, que fala o texto para nós, que nós lemos, que o deserto vem para nos provar. E como somos provados? Como somos provados? Porque mostrar a sua fé num culto como esse é muito bom. O louvor está aqui te ajudando a adorar. Você levanta a mão, você fala que crê, você fala que é forte, você fala que é corajosa. Mas mostrar e ser forte e corajosa na adversidade é muito difícil. Não é fácil, não. E a ordem de Deus para mim desde o início era essa: seja forte e corajosa. Deus falava através de pessoas, através de presentes, através da palavra, de tudo, para que eu pudesse ser forte e corajosa. E eu falei assim, Deus, e agora? Como que eu vou ser forte e corajosa? Me ensina. Mas eu já falei tanto sobre isso, eu já preguei tanto sobre isso, mas na prática é diferente. Na prática não é a mesma coisa. E eu me vi neste lugar de provar que eu sou forte e corajosa. E agora? Provar que é forte e corajosa na hora que está tudo bem é fácil demais, é? Fácil demais provar que é forte e corajosa quando está tudo bem. Agora, quando as coisas estão saindo do eixo, quando a instabilidade do deserto te atinge, aí como que prova que é forte e corajoso? Como? E é isso que o texto está falando, que ele nos prova. O deserto é lugar de provação, sim. Por quê? Porque é onde nós somos testados, é onde a nossa fé é refinada. E eu preciso sair do deserto mais forte. O crente, ele não sai mais fraco do deserto, não sai, porque ele não está sozinho. Esse é o motivo de eu sair mais forte do deserto. Esse é o motivo. O deserto, ele me desafia a permanecer firme. E tanta gente, quando o deserto vem, a provação vem, a luta vem, você precisa ser humilde. Sabe o que ele faz? Ele recua. Deus não está me vendo? Deus não está fazendo nada? Eu não estou ouvindo a voz de Deus? E aí decide retroceder. E eu entendo que nós precisamos, ao invés de desmoronar quando o deserto vem, é dizer, Senhor, me ensina a confiar de novo. Porque eu achei que confiava, me ensina a confiar de novo. Essa foi a minha oração por dia. Senhor, me ensina a confiar de novo. Eu precisava ver o que Deus estava fazendo, movimentando, para que eu pudesse confiar. E quantas vezes Deus se cala? E quando Deus se cala, não significa inércia, não, porque Deus nunca fica inerte. Deus sempre está se movimentando. E aí, a terceira coisa que eu anotei, né, que está no texto para nós, é que o deserto é lugar de Deus passar uma sonda em nós. Por quê? Porque o que ele diz? Te levei no deserto para saber o que estava no seu coração. Como assim, Helena? É no deserto que nós somos confrontados com quem a gente realmente é. Qual realmente é a intenção do nosso coração? Qual que é a intenção do coração da Helena? Eu acho tão interessante é que eu conheci uma pessoa nesse processo, mora lá na Alemanha, e ela falava com ela, muito engraçada do jeito de conversar, e ela falava comigo assim, mana, ela chama a gente de mana, fala para Deus por que você quer ficar para as bandas de cá. Fala para Deus, qual que é a sua intenção de ficar aqui? Que aí
aí ele vai revogar a sua causa e ele vai ver se a intenção do seu coração de ficar aqui na terra é boa. E não é que faz sentido. Então eu falei, não é que faz sentido? Vou começar a bater um papo com Deus e falar, Deus, só sabe, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu ainda tenho muita obra para fazer, mas eu quero ficar, se for para continuar te servindo e te servindo melhor. É sobre isso, é sobre te servir, servir na minha casa, servir na minha igreja, servir no meu ministério. Não é sobre mim, não é porque a Helena é boa e merece viver, é porque a Helena quer trabalhar para o reino ainda. E pode sondar o meu coração, que se não for essa a intenção do meu coração, não me deixa ficar. E eu acho que Deus tem coisa para mim ainda, viu, meus irmãos? Porque Ele está garantindo a vitória. Eu acho que Ele quer me usar ainda com graça por aí, né? Então, quando Deus passa com essa sonda, é como se fosse pegar o nosso coração e colocar numa balança. Deixa eu ver agora o nível da confiança. Deixa eu ver que tanto que ela confia. Ou deixa eu ver se agora ela desiste, se ela desanima, ou se tem algo que vem contra ela que faz ela murmurar. Meus irmãos, para a glória do Senhor, se tem uma coisa que em momento algum, desde quando eu fiquei sabendo, eu fiz foi murmurar. Jamais. Deus sabe disso e Ele sondou meu coração nisso e Ele sabe. Pelo contrário, eu agradeço a Deus todos os dias que eu acordo. Senhor, obrigado por este dia. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Senhor, obrigado porque eu levanto as minhas mãos para tomar banho e consigo lavar os meus cabelos. Porque eu não sei se amanhã eu vou ter. Então, eu te agradeço por cada fio de cabelo. Senhor, eu te agradeço pelos seios que amamentaram os meus filhos. Eu quero permanecer com eles, mas se precisar tirar para eu ser curada, está nas tuas mãos. Mas eu já te agradeço. É sobre isso. O deserto é lugar de agradecer, sim. E tem gente que esquece de agradecer porque está olhando tanto para o deserto, tanto para a terra seca, tanto para a instabilidade, que se esquece de agradecer pelo que tem, pelo que é, pelo que veste, pelo que come, pelo que sabe, pelo que aprendeu, pelo que já viveu com Deus. E nós não podemos nos esquecer do que nós já vivemos, a trajetória que nós temos. Pelo contrário, se Ele pesar o nosso coração, Ele precisa ver em nós essa confiança. Senhor, eu confio em Ti. E o meu coração é Teu, independente das respostas que vier no deserto. O meu coração continua adorando o Senhor no deserto. E o Senhor, Ele leva o povo dele algumas vezes no deserto, sabe para quê? Eu olhei Oséias no capítulo 2, verso 14, que diz assim: portanto, eis que eu a trairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quando nós sabemos com quem nós estamos no deserto, como nós aprendemos? Como nós extraímos lições? Tudo isso aqui eu extraí desse pequeno tempo que eu estou vivendo. E eu já estou com um livro no forno sobre isso. Porque Deus fala ao meu coração e eu já coloco num papel. Por quê? Porque outras pessoas precisam saber disso que eu vivi. Outras pessoas precisam ser encorajadas pelo que eu vivi a crer no Deus soberano, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que supre cada necessidade, no Deus que é resposta no tempo da adversidade. Nós precisamos disso. E não adianta ficar procurando respostas, não, porque deserto não é lugar de muita resposta, não. Deserto é lugar de presença. Presença, Deus nunca deixou o seu povo sozinho. De dia, Ele mandava ali para o povo, mandava ali a nuvem. De noite, Ele mandava a fogueira para esquentar o povo. Era isso que Deus mandava. Ele mandava aquilo que o povo precisava. Está precisando de um ar-condicionado aí? Está muito calor? Vou mandar para vocês um ar-condicionado, vai guiar vocês. Está precisando de quê agora? Está precisando esquentar porque está frio? Eu vou mandar também o fogo. Está precisando de comida? Eu vou mandar. A comida já te enjoou? Eu vou mudar o cardápio. É assim que Deus faz no deserto. Mas Ele não deixa o crente sem provisão. Não deixa. Ele manda a provisão que nós precisamos. E como que Deus pode falar ao nosso coração no deserto? De diversas maneiras. É através do seu familiar que te abraçou com tanto amor e ficou com você independente de tudo. É através daqueles que te levaram presentes. Eu fui tão amada nesse deserto, tão amada, que eu fiquei constrangida. E eu falei, Deus, eu ainda sou necessária por aqui. Eu estava um dia na minha casa,
já preparando para dormir, já estava de pijama. E meu marido insistindo comigo para eu não jantar. E eu falei, não, vou comer alguma coisa, estou com fome. Tá. Não, come agora não. Daqui a pouco nós vamos na cozinha. E ele estava insistindo muito. E eu falei, não, agora eu vou lá. Fui lá fazer uma omelete, que eu não queria nada pesado. E eu de pijama já. Fui para o meu quarto, sentada lá comendo omelete, conversando com ele, que ele não queria ir para a cozinha naquela hora. E aí eu estou ouvindo um som longe. E ele tinha saído do quarto. Eu falei, será que o Lima ligou o som? O que é isso? O que está acontecendo? Então, ouvindo aquele som longe, quando eu menos espero, aquele grupo de mulheres cantando aquela canção, Seja Forte e Corajosa. Que coisa linda, que abraço maravilhoso. Elas me abraçaram, me envolveram. Eu vi Deus ali. Eu vi Deus nas mensagens de irmãs, esposas de pastores da Assembleia que moram tão longe e me mandaram mensagem e falaram para mim assim, Helena, eu amo a sua vida me inspira. Eu falei, gente, como que a minha vida inspira ela se eu nem convivo com ela? Sabe o que é isso? É a presença de Deus, não é Helena, não. Mas pessoas que estão se importando comigo, mandando mensagem, dizendo que você precisa, eu estou aqui. Isso é a presença de Deus através do deserto, pessoas que te abraçam. Gestos de carinho. É te entender o dia que você não está bem. É te entender o dia que você hoje meu limite está. E lá em casa eles estranharam um pouquinho, porque eu sou muito festeira, sou muito de sair, né? E eu estava muito na minha. A senhora não vai? Eu falei, não, hoje eu quero ficar em casa. Eles estranhavam, mas me respeitavam tanto, então também não vou, mãe. E não iam, sabe? Então eu vejo que Deus, ele aparece de diversas formas para nós. E de formas tão maravilhosas. E eu fui encontrando aqui, meu tempo já está acabando, mas eu fui encontrando aqui alguns alunos matriculados por Deus no deserto. E é tão interessante como que a palavra vai nos mostrando. E o primeiro deles que eu vi não poderia ser outro, né? Aquele que conduziu o povo no deserto, Moisés. E quando eu fui olhar para a história de Moisés, e Moisés falando ali com o Senhor sobre isso, sobre ele conduzir o povo, e ele diz assim, se me vês com agrado, revela-me teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Essa é a frase que nós devemos ter como cabeçalho do nosso deserto. Se a minha vida te agrada, se tem propósito nesse deserto, me faz te conhecer mais profundo. Me faz entender esse propósito. Deus não leva a gente no deserto sem falar o motivo, tá? Não leva. Eu estou falando que ele já falou no meu coração o porquê de eu estar no deserto. Isso é coisa para uma outra mensagem que eu vou vir contar o testemunho aqui em breve para vocês. Mas não é parte da mensagem de hoje, mas eu sei o motivo, eu sei a razão disso. E aí ele fala assim, ele pergunta para o Senhor nem falou quem vai comigo? Esse texto está lá em Êxodo 33, tá? Ele fala assim, mas o Senhor nem falou quem vai. Sabe o que Deus fala para ele? Deus fala assim, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Tem descanso no deserto, gente? Tem descanso no deserto, porque Deus dá o descanso que nós precisamos quando a nossa alma está aflita. E aí, Moisés falou assim, se o Senhor não for, nem nos envie. E é exatamente isso que eu falei com Deus quando eu entrei nesse deserto. O Senhor está comigo? O Senhor assina aqui um papel que vai comigo? Então vamos embora, eu estou indo com o Senhor. Eu aceito me matricular nessa escola, sim. Eu aceito esse deserto, sim. Eu não rejeito aquilo que vem do Senhor. Se é o Senhor me levando, tem algo grande ali para frente. Se é o Senhor me levando, tem testemunho para eu contar para vocês daqui a pouco. Não é em vão o deserto na vida do servo de Deus. E que nós possamos falar isso. Quando a coisa estiver difícil para você, comece a tentar enxergar Deus no seu deserto. Comece a tentar vê-lo. Sabe por quê? Porque quando nós não vemos, sabe o que acontece? Aí eu vou falar de um outro personagem no deserto, Elias. Elias chegou a tal ponto de pedir a morte. Ele não queria nem viver. E aí, quando ele disse que lá ele pediu a morte, sabe o que Deus mandou? Comida, come. Se fortalece, porque ainda tem mais uma caminhada para você. É isso que Deus tem no deserto. Deus não tem morte, Deus tem vida. Deus tem renovo, Deus tem refrigério, Deus tem alívio para aquilo que você vive. Nós precisamos crer. E o terceiro e último personagem que eu vi no deserto foi o próprio Jesus. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mais uma vez, a palavra confirmando que quem leva ao deserto é o Senhor.
E ali ele foi ao deserto para ser tentado. E como que ele combateu aquele deserto? Com a palavra. Meus irmãos, como eu aprendi? Eu já vivia a palavra de Deus. Eu já pregava a palavra de Deus. Mas hoje eu olho para a palavra de Deus e ela salta aos meus olhos como algo vivo. Como algo real. Esse seja forte e corajoso não pode mais ser só do papel e da letra, não. Tem que ser na prática, na minha vida daqui para frente. Não importa o que vier. Para vocês terem uma ideia. Já estou encerrando o Ministério de Louvor, já pode estar de prontidão. Estou indo amanhã, 7h30 da manhã para Ipatinga. A minha cirurgia está marcada. Está anotado no protocolo do médico, mastectomia. E aí eu disse para o Senhor, Senhor, eu não sei como é que vai ser lá não. Eu não tenho a mínima ideia do que vem por aí amanhã. Mas Deus já falou tanto comigo e eu falei assim, Deus, eu estou debaixo de uma palavra. E se eu estou debaixo de uma palavra, eu estou disposta a me alegrar com isso. Eu estou disposta a testemunhar o que o Senhor vai fazer. Eu estou disposta a crer que o céu me guarda. Eu estou disposta a contar para vocês depois como foi o processo. Porque nesse processo Deus está realizando um propósito. E se você ficar com seus olhos fechados, com a sua mente fechada, você não vai enxergar propósito no deserto. Porque deserto a gente não enxerga vida, a não ser que Deus traga a nossa memória. Eu pedi a Cislane para cantar um cântico, para que nós possamos adorar o Senhor nessa noite. Eu quero que você tenha esse momento com o Senhor agora. Curve a sua cabeça. E adore o Senhor. Você tem saúde nesta noite? Adore. Está te faltando saúde? Adore a si mesmo. Você está na prova? Adore. Porque enquanto você adora, Ele cuida dos seus, Ele cuida do que é seu. Senhor, sonda o seu coração esta noite. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolver escalar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o
esse nesta noite, nesta igreja. Tem crente disposto a adorar na prova. Tem crente disposto a dar glória no dia da luta. Tem crente disposto a dizer, independente do que for, te adorarei. Tem crente aqui disposto. Se tem crente disposto, se coloca de pé, para que nós possamos orar e declarar, independente do que for, nós vamos te adorar. O Senhor é aquele que sonda o seu coração nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei a fase da sua vida. Eu não sei se assim como eu, talvez você está atravessando um deserto. Talvez tenha algo que saiu fora do seu controle. Mas deixa eu te dizer, nada sai fora do controle do Senhor. Mas você precisa descansar nele. Você precisa deixar Ele te colocar no colo. Você precisa deixar Ele fazer. Você precisa deixar Ele resolver. Você precisa deixar Ele abrir. Você precisa deixar Ele à frente, abrindo o caminho. Porque Ele ainda é esse Deus. Ele não mudou. Ele abre, Ele fecha, Ele traz vida, Ele tira a vida. É Ele, é Ele. O Senhor é santo. O Senhor ainda faz milagres. Nós nos esquecemos. Quantas vezes esquecemos, Senhor, que Tu fazes milagre. Mas nós queremos ainda ser aqueles crentes que jejuam e o Senhor cura. Aqueles crentes que se humilham e o Senhor exalta. Nós queremos ser totalmente dependentes de Ti nesta noite. Independente do que vier, Jesus. Independente do que vier, nós vamos te adorar. Porque a adoração é para o Senhor, não é para a prova, não é para a circunstância. Nós escolhemos te adorar. Nós escolhemos te servir. Nós escolhemos passar pelo deserto, marchar no deserto, caminhar no deserto, avançar no deserto, seguir no deserto, ir longe com o deserto. Nós vamos avante, avante, porque é o Senhor que nos leva. Não é o inimigo, é o Senhor. Não é o inimigo, porque ele não tem, ele não pode, ele não é, mas o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor é. Independente do que for, a tua igreja te adora esta noite. Recebe adoração, recebe adoração, Jesus. Recebe adoração, Jesus. Independente da situação do teu filho, da tua filha, recebe adoração. Recebe aí do teu trono, Deus vivo, santo, justo, fiel é o Senhor, fiel é o Senhor, fiel é o Justo, lindo, santo, forte,
porque o Espírito está entre nós. Aleluia! Eu te adorarei no mar, no vento temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, anda, pode, cura, salva, usa, ressuscita. Ele faz, ele sabe, eu só sei dizer. Te adorarei, independente do que for. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te Que nós possamos sair daqui nesta noite bem dispostos a adorar o Senhor, independente do que nós vamos ver lá fora, do que nós vamos ver nas situações. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, o nosso Deus, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu quero pedir à igreja, né? Amanhã estarei indo para Ipatinga. Quem se lembrar de mim, tire um tempinho, ore pela minha vida, e depois eu volto aqui para um segundo testemunho. Deus abençoe a igreja.